E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós não podemos viver de momentos, nós não podemos viver de bênçãos apenas, nós temos que viver da presença de Deus. Então vamos lá? Lucas capítulo 14, versículo 16. Antes da gente entrar na mensagem, eu sempre volto, como eu tenho costume. Quem já está acostumado já com o pastor? A gente sempre voltar no domingo, né? A gente volta um pouquinho para puxar o que já foi falado. E aí eu vou puxar lá da Santa Ceia. Na Santa Ceia nós falamos aqui a respeito do Pai, de que nós precisamos começar a agir como filho. Deus é Pai, e filho não tem que ficar se preocupando com tudo. Lembra do exemplo que eu dei? Eu nunca vi uma criança de 2, 3 aninhos preocupada com o aluguel que ia pagar no final do mês, preocupada se ia ter dinheiro para pagar o aluguel. Uma criança de 2, 3 aninhos não pode estar preocupada se vai ter comida para comer amanhã. Ela dorme naquela certeza que amanhã vai ter o café da manhã dela, vai ter o pãozinho, vai ter o leitinho, porque isso quem tem que prover é quem? Quem que é? É o Pai. E para com Deus nós não mudamos, nós somos filhos. Às vezes a gente cresce, se torna pai, responsável, e a gente começa a achar que com Deus a gente tem que agir desse jeito. Não, com Deus nós temos que continuar agindo como filho. O que é agir como filho para com Deus? É fazer o que Jesus falou: pede, quem pede, recebe. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e o quê? E abrir-se-vos-á. Mas o filho, ele não pede e fica preocupado, como é que vai vir? Que jeito que vai conseguir? Da onde o pai vai tirar? Não, o filho só diz: pai, eu preciso, pai, estou com fome, pai, estou necessitado. E o pai vem e supre. Irmão, olha para o pastor, começa a agir como filho, você vai ter uma, vamos dizer assim, uma comunhão com Deus que você não teve antes. Você vai ver Deus suprindo as necessidades da sua vida. Amém, Jesus? Quando você diz: Senhor, está aqui, tem essa necessidade, eu vou deitar a minha cabeça no meu travesseiro, eu vou dormir, porque eu já apresentei ao Senhor e eu creio que o Senhor vai suprir. Você vai ver o que Deus faz, com quem confia do jeito que tem que confiar, com quem confia como filho, porque esse é a verdadeira maneira de confiar. Ele não brincou com a nossa fé. Eu dizia, Jesus não deu ali uma esperança enganosa, quando ele falou que quem pede recebe. Ele estava brincando com a gente, ele estava falando a verdade. Então quem pede recebe. Se está escrito, vamos viver o que está escrito. Se é verdade a palavra, vamos viver o que está na palavra. Jesus, o Senhor disse: quem pede recebe. Está aqui, Senhor, estou pedindo. E se você pedir da maneira certa, talvez não está recebendo porque não está pedindo da maneira certa, mas se pedir, Deus vai dar. Diga glória a Deus. Aí no outro domingo eu falei aqui sobre a questão de decisão. Irmão, olha para o pastor. Deus não abençoa nada que é mais ou menos. Deus não abençoa nada que é nem lá, nem cá, nem sim, nem não, nem frio, nem quente. Deus só abençoa aquilo que é sim ou não, aquilo que é ou não é, que está ou não está. As coisas de Deus são muito exatas. E tem gente que até agora, e eu vou te falar isso aqui pelo Espírito Santo, que naquele dia Deus me deu uma inspiração muito forte que eu vi, que não foi de mim. Eu digo para vocês com certeza, tem muitas bênçãos no mundo espiritual retidas, que não foram liberadas para a vida de muita gente, porque o que eu vou dizer agora, essas bênçãos estão aguardando uma decisão da pessoa. Quando a pessoa decidir, irmão, como está escrito, o que é dela vai ser liberado para ela. É dela, mas ainda não foi liberado porque ela não decidiu. É aquele filho pródigo, Lucas 15, que saiu da casa do pai. Quando ele sai da casa do pai, ele vai viver no chiqueiro, com os porcos. Por quê, pastor? Porque lá não precisava obedecer o pai. Lá não tinha as regras, a disciplina da casa do pai. Lá podia andar sujo. Não precisa ficar limpo. Aqui pode andar sujo, não tem problema. Porém tem o seguinte, ele ainda queria comer do que se come aonde? Na casa do pai. Ele queria viver no chiqueiro comendo pão. Mas o pão é comida da casa do pai. No chiqueiro come o que mesmo? Lavagem. E aí, lembra que eu disse, chegou um momento que o pai falou: não, você não vai ficar nesse lá e cá não. A Bíblia diz que veio uma grande necessidade, veio uma grande fome. E o pai quis mostrar para ele o seguinte: se você quiser viver aí, lembra que eu disse? Você vai ter que comer do que se come aí. E às vezes o que está precisando na vida de muita gente é isso. Porque eu não tenho dúvida de que quem está lá no mundo, que saiu da casa do pai para viver no chiqueiro, só está lá até agora porque está enganado. Porque o diabo ainda está enganando. Ele não está comendo o que se come lá. O diabo ainda está mostrando para a pessoa, está dando para a pessoa comida da casa do pai, está permitindo a pessoa comer o que se come na casa do pai, e ela achando que lá no chiqueiro se come pão. Não, no chiqueiro não se come pão.
Vai chegar um momento que o Pai vai permitir, olha, você vai ter agora a consequência da escolha que você está fazendo. Isso é ruim, pastor? Não, isso é bom. Porque se todo aquele que está no chiqueiro visse a realidade da escolha que está fazendo e percebesse que vai ter que comer o que se come no chiqueiro, meu irmão, rapidinho ia acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz, e caindo em si. Sabe quem está no pecado ainda está achando gostoso? Sabe por quê? Porque ainda não vê a consequência do pecado. Quem está vivendo ainda na lama só está achando bom, sabe por quê? Porque ainda não vê a consequência da escolha. Quem está vivendo no chiqueiro só está achando gostoso, porque ainda não teve que comer o que se come no chiqueiro, mas vai chegar um momento. E talvez, meu irmão, tem muita gente deixando essa decisão para amanhã. Não esqueça que eu falei de Faraó. Essa palavra foi dada pelo pastor Jaime há muitos anos atrás, e eu estava recordando ela naquele dia. A Bíblia diz que havia rãs por todo o Egito. E Moisés chega e fala um negócio muito forte para Faraó. Faraó, tua é a honra de dizer quando eu devo orar por você para acabar isso. Faraó chama Moisés e fala, Moisés, ora, porque eu não aguento mais rã. É rã em cima da cama, é rã no banheiro, é rã na mesa. Era rã em tudo quanto é lugar. Imagina o desespero. Esse dia nós estávamos lá na nossa igreja em Lavínia. A nossa igreja em Lavínia fica num lugar que depois que eu fui descobrir, que chama Baixada do Sapo. Aí eu fui descobrir, mas por que chama Baixada do Sapo? Deixa chover para você ver. A minha esposa está lá, fechou na porta da igreja, jogando água. Eu falei, mas o que está acontecendo, gente? Quando eu fui lá ver, irmão, o sapo estava tudo assistindo o culto. Pensa no monte de sapo. Agora você multiplica isso por 1000. Multiplica isso por 1 milhão dentro da sua casa. Acho que não tinha onde pisar. Imagina o inferno, o cheiro que devia ser, a nojeira que devia ser aquilo. E o Moisés fala assim, Faraó, você que diz. A honra é tua de dizer quando eu devo orar por você para acabar. E o que o Faraó responde? Vamos ver quem lembra. O que o Faraó disse? Ô Moisés, ora por mim agora, pelo amor de Deus. Não aguento mais. O que ele falou? Amanhã. Naquela noite, ele teve que dormir mais uma noite com quem? Com as rãs. Irmão, tem gente que está deixando a decisão para depois, não sei porquê. Não dá para entender. Para passar mais um tempo no pecado, para passar mais um tempo na sujeira, irmão, é hoje, agora. Repito, tem coisas na sua vida que só estão aguardando uma decisão sua para serem liberadas. Tenho certeza que eu estou falando para você. Domingo passado, nós falamos aqui de 2 tipos de filho. O primeiro, o pai chega para ele e fala assim, filho, vai trabalhar na minha vinha. E a Bíblia diz assim, e ele disse, não quero. Mas depois o que ele fez? Depois ele foi. O segundo é aquele que o pai chega para ele e fala, filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele fala, sim, Senhor. Chama o pai até de Senhor. Eu vou. Só que depois, o que ele fez? Não foi. E nós falávamos aqui, que se você quer fazer a vontade do pai, você não pode fazer a vontade do pai com o quê? Palavras. Para fazer a vontade do pai, precisa do quê, irmãos? De atitudes. E olha para o pastor, quanta gente, irmão, está precisando parar de falar e começar a fazer, para realmente agradar a Deus. Quanto tempo faz que você fala, mas até agora não fez? Deus está esperando você parar de falar e começar a fazer. Deus está esperando atitude. Talvez tua família está esperando atitude. O teu marido está esperando atitude. Tua esposa está esperando atitude. Ainda disse aqui, quantas mulheres, quantas esposas dizem, pastor, eu já estou cansada de ouvir falar. Eu quero o quê? Eu quero ouvir atitude. Quantos filhos estão falando para os pais, o pai toda vez, filho, perdoa o pai não vai fazer mais isso. E é sempre só o quê? Palavras. Irmão, acorda. Fala para o irmão do seu lado, ele não vai ficar bravo com você não, fala para ele, para de falar e começa a fazer. Ele ficou bravo? Então fala de novo, fala, para de falar e começa a fazer. Se ele ficou bravo, agora ficou mais ainda. Porque isso é o que muda a nossa vida, irmão. Diga glória a Deus. Eu peguei essa palavra para mim. Pensa uma palavra que entrou no meu coração semana passada. Falei, Jesus, isso é para mim. Isso é para nós, diga glória a Deus. E parar de falar e começar a fazer. Porque o que muda não é palavras não, irmão. O que muda a nossa vida não é o tanto que a gente fala. É o que a gente
faz. O que adianta? Sim, Senhor, eu vou. Lembra? E na hora do vamos ver? Não, Deus não vê atitude. E tem muita gente que está faltando em atitude para ter uma mudança de vida. Diga graças a Deus. Hoje vamos vir para cá. Já puxamos desde a Santa Ceia. Agora vamos voltar. Lucas capítulo 14, versículo 16. É bom lembrar, sim ou não? Para quem já tinha ouvido lembrar, para quem não ouviu, ouvi a primeira vez. E diz assim, ó, Lucas 14, 16. Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. 17. E à hora da ceia, mandou seus servos dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. 18. E todos a uma começaram a fazer o quê? Excusar-se. Olha para o pastor, já preguei isso aqui uma vez. A palavra excusar-se significa dar desculpas. Então, foi preparada uma grande ceia, foi preparada uma mesa para muitos convidados. E o Senhor da casa, você vai ver já já quem é o Senhor, Ele manda convidar a muitos. E esses muitos, a Bíblia diz que começam a dar desculpas. E eu quero que você preste bem atenção nas desculpas. Olha o versículo 18 ainda. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Me desculpa. Recebi uma bênção muito grande, eu comprei um campo, agora eu tenho que gastar tempo para ir lá ver. Eu preciso me ocupar com esse campo agora, e eu não posso aceitar o convite. 19. O outro disse, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. Olha, recebi uma bênção, comprei 5 juntas de bois, e agora eu tenho que cuidar delas. Já não posso mais aceitar o convite, me desculpa. Terceiro, 20. E o outro disse o quê? Casei, e portanto não posso ir. Irmão, vamos começar do último aqui. Casamento é bênção, sim ou não? É ou não é? Ixi, deixa eu perguntar de novo, tem gente que tá em dúvida aí. Casamento é bênção ou não é? Claro que é, irmão. É bênção sim. Ai, pastor, se eu soubesse, não tinha casado. Para com isso. Casamento é bênção. Amém, Jesus? É sim. O problema é o seguinte, é que muita gente está usando o casamento como desculpa para não servir a Deus. E todas as outras bênçãos que eu falei aqui. E qual que é o tema dessa mensagem hoje? Eu disse de manhã o seguinte, não deixe que as bênçãos te afaste daquele que abençoa. Amém, Jesus? Cuidado para não acontecer isso. Por quê? Porque tem muita gente, o que eu vou falar para você é muito forte, eu falei disso um tempo atrás, preguei, mas a revelação que Deus me deu hoje aqui foi diferente. Diferente de tudo que eu já preguei aqui. Tem gente que não está aqui, não aceitou o convite do Pai, não está na grande ceia por causa de bênçãos, não é por causa de maldição não. Não é porque foi decepcionado, não é porque passou uma luta, não. Eu vou falar isso aqui com dor no meu coração, eu vou te falar. Tem gente que hoje está longe da presença de Deus porque foi abençoado. Você viu o que eu falei? Vou repetir. Tem gente que hoje não está mais na casa do Pai porque foi o quê? Foi o quê? Pastor, mas não faz sentido o que o senhor está falando. Realmente não faz, mas é uma verdade. Porque quem foi abençoado tinha que estar mais firme ainda. Quem foi abençoado, aí é que tinha que buscar. Mas infelizmente isso aqui que Jesus disse é uma realidade muito grande hoje na igreja. Tem gente que não está hoje na casa de Deus, infelizmente, por causa do que eu vou falar. Não foi porque foi decepcionado, não é porque enfrentou uma luta, não é porque passou uma batalha, não. Simplesmente assim.
tem gente que não está hoje mais na casa de Deus porque foi o quê? Abençoado. Uma pior coisa que pode fazer uma pessoa sair da presença de Deus é isso, ela sair da presença de Deus porque foi abençoada. Isso, além de triste, isso é uma ingratidão muito grande. Além de tudo, isso ainda é ingratidão, porque Deus não te abençoou com nada para te tirar da presença dEle. Deus não nos abençoou com nada que possa nos afastar da presença dEle. Mas às vezes, tem gente que não entende isso, que mais importante do que a bênção é a presença de Deus, é a presença do Pai. Eu vou ler com você o versículo seguinte, é o 21, e já vou te explicar. Ele fala: e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, lê você por gentileza. Então o quê? O pai de família. Quem era esse homem? Quem era o Senhor? Quem ele era? Um pai de família. Olha só, então o pai de família indignado. Por que indignado, pastor? Quando eu li isso aqui, eu percebi assim, o coração de Deus, com quem o deixou por ter sido o quê? Abençoado. Eu acho que quem deixa a Deus porque, sei lá, eu não sei, não tem motivo nenhum para deixar a Deus. Mas quem deixou a Deus porque estava sofrendo, ou porque caiu numa fraqueza, enfim, sei lá, qualquer outro motivo, eu acho que a indignação de Deus não é tão grande quanto aquele que o deixou, porque foi o quê? Abençoado. O pai de família ficou indignado. E o que ele vai falar agora é muito forte. Ele diz assim, ó: e disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, e os mancos, e quem mais? E os cegos. Por que isso, pastor? Já vou explicar para você. Mas antes de explicar isso, eu quero falar uma coisa que há um tempo atrás eu bati muito nessa tecla, mas eu preciso voltar a dizer. Tem palavras que Deus nos dá, que eu falo que é o Espírito Santo trabalhando com a igreja em si, com todos nós. Tem coisa que eu não consigo sair. Tem certas mensagens ou palavras que eu fico um bom tempo nela e eu percebo que é Deus tratando aquilo com a igreja. Isso aqui eu falei muito tempo atrás. Você já viu, ou melhor, vamos fazer em forma de pergunta. Você acredita que uma pessoa abençoada, ela possa ir para o inferno, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está em dúvida ainda, olha que eu falei tanto disso aí, hein? Quem acha que um abençoado, quando eu falo abençoado, é alguém que foi curado, mas de uma maneira muito milagrosa, alguém que Deus abençoou, tirou da pobreza, da miséria e prosperou muito, alguém que Deus assim trabalhou de forma tremenda, até usou a pessoa de maneira maravilhosa. Todo mundo que olha e fala, essa pessoa muito abençoada. Um abençoado desse pode ir para o inferno? Pode ou não pode? É claro que pode, irmão. Tem muito abençoado no inferno. Você quer que eu te diga a verdade? A verdade é essa. Tem muito abençoado aonde? No inferno. Muitos. E tem muitos abençoados que vão para lá. Porque exatamente pelo fato de terem sido abençoados, foi que deixaram a presença de Deus. Foi que passaram a rejeitar o convite de Deus. Então cuidado. Cuidado para não viver só de bênçãos. Eu não estou falando isso porque eu sou contra bênçãos, ao contrário, eu oro e creio que Deus há de abençoar muito a sua vida e a minha, nós estamos buscando por isso, diga glória a Deus. E até porque eu acredito que Deus vai te abençoar muito, eu tenho que te preparar para isso. Porque tem muita gente, irmão, que Deus está vendo o coração hoje, que Ele quer abençoar, mas Ele sabe que se a pessoa for abençoada, ela se afasta da presença de Deus. Está entendendo, sim ou não? Então eu quero te preparar hoje, porque eu creio que Deus vai te abençoar. Eu não sou contra a bênção de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus abençoador. Quem crê nisso, diga amém. Ele é. Porém o seguinte, irmão, eu não posso achar que a bênção é maior do que a presença de Deus na minha vida. Eu não posso substituir uma bênção pelo convite de ceiar. Domingo que vem é Santa Ceia. Você pode estar muito abençoado na sua vida, mas eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração, não fique triste com o pastor. Se você ainda não pode ceiar, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, o principal está faltando. Pastor, estou muito abençoado, mas eu ainda não posso, porque isso aqui é uma ceia, você reparou, né? É uma ceia. E se você ler um pouquinho antes disso, você vai ver que alguém diz assim, ó, bem-aventurado aquele que comer pão no céu.
Nós vamos cear com Deus um dia, não aqui, nós vamos cear um dia com Deus aonde? Lá no céu, lá na Nova Jerusalém. Só que, se eu não posso participar da ceia daqui, como é que eu vou participar daquela de lá? Você pode estar muito abençoado, mas se você ainda não pode aceitar um convite para a ceia, se você ainda não pode sentar à mesa com o Senhor, está faltando o principal. Corre atrás, o mais rápido possível. Quem está entendendo, diga amém. Corre atrás. Eu quero te ver domingo que vem aqui. Eu quero te ver, se você podendo ou não podendo participar, mas se você não pode, eu quero te ver aqui, lutando para que um dia você possa participar, porque não tem bênção maior que você possa receber, que substitua o teu lugar na mesa do Senhor, o teu lugar na mesa do Pai, o teu lugar na ceia. Quem está entendendo, diga amém. Nada substitui, bênção nenhuma. Você pode ter comprado um campo, você pode ter comprado uma junta de bois, você pode ter comprado um apartamento, uma casa na praia, você pode ter casado e tudo mais. Nada substitui. Não substitui. Não deixe isso acontecer com você. Presta atenção. Eu falo que eu cresci na minha igreja, junto com muitos jovens, né? Moças e rapazes. E eu vi isso acontecer muito dentro da igreja. Eu vi moças que cresceram dentro da igreja e depois que se casaram, abandonaram Jesus. Trocaram a obra de Deus, trocaram o serviço ao Senhor pelo marido ou pela esposa. Eu vi rapazes que cresceram dentro da igreja e depois que se casaram, abandonaram Jesus. Irmão, vou falar uma coisa para você, Deus não te deu um casamento para isso. Casamento não é para te afastar do convite dele. Quem está entendendo, diga amém. Não vou mais para a igreja, porque agora eu casei. Primeiro, me perdoe, tenho que ser sincero, vou falar com quem está solteiro. Você tem a oportunidade de escolher. Escolha bem, ore a Deus e peça. Quem pede, recebe. Peça um homem de Deus para a sua vida. Seja específico, rapaz, peça uma moça de Deus para a sua vida. Uma vez eu falei aqui, eu acredito muito na oração específica. Existe um livro chamado Quarta Dimensão, do reverendo Paul Winchou, o pastor coreano. Eu já falei bastante dele aqui. Alguém já leu esse livro? Quarta Dimensão? Já leu? Já leu também. E ele fala de um pedido específico. E ele fala de uma moça a quem ele ensinou isso. E naquele momento aquela moça fez ali os detalhes, né, do homem de Deus que ela queria, como que ela queria, e Deus a respondeu. Então seja específico, coloca lá. Se você quer um gordinho, você gosta de gordinho, coloca gordinho. Magrinho, põe magrinho. Baixinho, pastor, eu gosto de baixinho, então põe lá, Deus, me dá um baixinho. Deus, eu gosto de alto, então põe um alto. Mas acima de tudo, coloque lá, Deus, me dá um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Não é que vá na igreja não. Na igreja muita gente pode vir. Alguém que seja de quem? De Deus. Para que o dia que você tiver que cumprir o seu chamado, você não fique preso em alguém que não é da mesma fé. Para que o dia que Deus te convidar, você não fique preso em alguém que não vai deixar você ir. Eu contei de manhã o meu testemunho, está aqui a minha esposa. Eu me lembro que quando nós começamos a namorar, a orar, lá dentro do meu coração eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim. A gente sempre sabe ou não sabe? Aí eu chegava para ela e eu ficava testando, eu falava assim para ela, vem cá, se um dia Deus me chamar assim, para largar tudo e quem sabe um dia e fazer a obra de Deus e tal, você iria comigo? Ela falava assim, claro que eu ia, se Deus chamar a gente vai. Eu falava, tá bom. Só que aquilo ficava dentro de mim, porque quem tem chamado, aquilo fica, né? Você pode tentar correr, mas não tem jeito. Aí passava tempos. Outro dia a gente conversando de novo e eu chegava de novo. Eu queria ter certeza. Eu perguntava para ela, escuta, se algum dia Deus me chamar assim para a gente fazer obra, largar tudo mesmo assim e ir para onde Deus mandar, você iria? Ela falava, eu ia. Eu falava, então tá bom. Irmão, eu fiz isso. Você lembra quantas vezes eu fiz isso? Mas muitas vezes. Porque incomodava. Aí um dia, eu cheguei assim fazer o teste, eu falei assim, escuta,
Se algum dia Deus me chamar para fazer a obra, mas assim, tiver que largar tudo mesmo, tiver que dormir debaixo da ponte, dormir no chão mesmo, não tiver casa, não tiver nada para ficar, para fazer a obra de Deus, você vai comigo? Ela virou para mim e falou assim, debaixo da ponte, eu falei, eu vou, desde que for com você. Eu falei, nossa, agora eu caso. Mas um dia, eu cheguei e perguntei para ela, e ela virou para mim, naquele dia ela foi usada por Deus, ela nem sabe o tanto que ela foi usada por Deus. Ela falou assim, vem cá, por que você me pergunta tanto isso? Você sente algum chamado no seu coração? Você acha que Deus tem alguma coisa com você? Eu falei, então eu acho. Ela falou, não é possível, porque você fala muito isso. Se você tem algo no seu coração, se você tem certeza que Deus tem algo para você, larga tudo e vai. Para que você está fazendo faculdade se você sabe que você não vai ser isso? Para que você está atrás de coisas que você sabe que não é isso que Deus tem para você? Vai viver o que Deus tem para você. Aquilo foi um chacoalhão para mim. O que eu entendi? Que eu podia ir, porque eu teria alguém que iria junto. Por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. Se você me perguntar hoje assim, pastor, você que é jovem, você que está solteiro, escuta isso. Eu acho que eu não estou falando isso à toa, amém? Pastor, eu posso encontrar alguém lá fora e começar a namorar com essa pessoa e trazer ela para a igreja? Até pode, mas eu posso ser sincero com você, não é a ordem certa. Qual que seria a ordem certa? Primeiro, você deve pedir a Deus uma pessoa de Deus, para que você evite sofrimento. Mas se você disser, pastor, não tem aqui, eu acho que tem uma pessoa lá fora que Deus tem preparado para mim, não é da igreja. Então vamos lá. Se for, a ordem certa seria essa pessoa sair do mundo, vir para Jesus, entregar a vida dela a Cristo, e depois que ela tiver um compromisso com Deus, aí sim, você assumir um compromisso com ela e ela com você. Está entendendo, sim ou não? A ordem correta é essa. Pode acontecer o contrário, pastor? Pode, eu já vi. Mas é muito mais fácil a pessoa que já está sair do que ela conseguir trazer aquela que não está. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então, se você hoje conhece alguém, mesmo que não seja de Deus, Deus, essa pessoa que o Senhor tem para mim, Deus pode tirar alguém, irmão, lá do fundo do poço, para ser o seu marido, sua esposa, trazer para a igreja, limpar, transformar, que ele tenha um encontro com Jesus e te dar ele pronto. Quem está entendendo, diga amém. É isso que Deus pode fazer. Agora, se você falar, pastor, não, eu vou lá fora do jeito que está, porque as pessoas não têm paciência, o problema é esse. Ah, não, pastor, é uma pessoa boa, mas é de Jesus? Bom significa ser de Jesus. Todos nós temos que ser. Mas é do Senhor, tem um temor de Deus no coração, vive a mesma fé, porque senão você vai sofrer. Pastor, e eu que já vim do jeito que eu estava, já era casado, casada, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, até que a morte os separe. A Bíblia não fala para abandonar, a Bíblia não diz para separar. Cada caso é um caso, eu não sei qual é o seu, eu te aconselho a lutar. Agora, se você tem a oportunidade de escolher, irmão, faz uma boa escolha, porque você pode ir lá e encontrar alguém que não seja da mesma fé que a sua. Pode trazê-lo para a igreja? Pode, mas você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que pagar um preço. E poderia evitar. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então cuidado. Não deixa com que o seu relacionamento seja uma desculpa para você aceitar o convite do Senhor. Não deixa que um bem que você adquiriu seja uma desculpa para você rejeitar o convite do Senhor. Deus não abençoa ninguém para que alguma coisa venha afastá-lo dele. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que o homem tem, tudo que o homem possa receber, quem dá é quem? É Deus. Tudo, pastor, tudo o que alguém possa ter, só quem pode dar é quem? É Deus. Então vamos lá. Quem te deu a sua casa foi Deus. Eu já vi gente falar assim, ai pastor, não vou para a igreja, porque eu tenho a minha casa para cuidar. Irmão, isso é uma bênção, não é uma desculpa. Glória a Deus, você tem sua casa para cuidar. Então, cuide dela. O dia que não tem culto, cuide dela todos os outros dias, mas no dia que você
deve servir a Deus, sirva a Deus. Ah, pastor, não venho para a igreja porque eu trabalho, eu tenho um emprego, trabalho muito. Quem te deu esse emprego? Foi quem? Foi Deus. Deus não te deu um emprego para te afastar da presença de Deus. Trabalhe sim, lute, corra atrás, mas tira o tempo para estar onde? Na casa de Deus, para honrar quem te deu. Irmão, nenhuma bênção que Deus nos deu não foi para nos afastar da presença dEle. E tem muita gente, repito o que eu falei, que hoje se encontra longe da casa do Pai, da presença de Deus, porque foi o quê? Abençoado. Não deixe isso acontecer com você não. Que você não seja um abençoado longe da presença de Deus. Sabe por quê? O lugar que Deus preparou não vai ficar vazio. Lembra que o homem disse, olha, já está tudo o quê? O pai de família disse, já está tudo preparado. Deus não ia preparar, irmão, uma coisa tão grande para ser desperdiçado. E o que ele fez? Como ele já havia preparado, e o lugar estava lá, ele disse, esse lugar tem que ser preenchido. Olha o que ele fala para o servo. Ele diz assim, então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui, agora presta atenção nisso, os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Quem são esses, pastor? São os que não foram abençoados. Olha o que Deus falou no meu coração, isso aqui é muito forte, eu até anotei. Presta atenção, se os abençoados não quiserem, Deus vai chamar os que não foram abençoados para ocupar o lugar deles. Não deixa acontecer isso com você. Porque o pobre, ele é pobre porque não foi o quê? Abençoado. O aleijado, o manco, ainda é aleijado e manco porque não foi abençoado. O cego ainda é cego porque não foi abençoado. E os que não foram abençoados vão ocupar o lugar dos que foram abençoados, se os que foram abençoados não derem valor ao convite. Olha o que eu estou te falando. E quer que eu te fale uma coisa? Olha para o pastor. Hoje eu estou falando com os abençoados aqui. E eu posso dizer que eu sou abençoado. E eu tenho certeza que você também é. Então eu estou falando com os abençoados. Porque você e eu, como abençoados, se rejeitarmos o convite, o nosso lugar não vai ficar vazio. Deus vai chamar quem não foi abençoado e vai colocar no nosso lugar. Isso aqui para mim foi muito forte. Eu tinha lido isso, já preguei isso aqui para você, mas eu nunca entendi dessa maneira. Deus vai chamar os que não foram abençoados para substituir, para ocupar o lugar daqueles que foram abençoados e não deram valor. Estou dizendo para você. Mas pastor, tem lugar para todo mundo? Tem. Hoje tem lugar para quem está abençoado e para quem ainda não é abençoado, para que vem seja também. Amém, Jesus? Tem lugar para todos. Deus não precisa nos colocar, ou colocar os que não foram abençoados no nosso lugar e tirar a gente. Deus não precisa. Somos nós quem rejeitamos o nosso lugar. Porque tem lugar para todo mundo. Você quer ver como tem lugar para todo mundo? Continua aí o versículo seguinte, 22 diz assim, ó. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há o quê? Você vê que os que não foram abençoados vieram, ocuparam o lugar, mas ainda tinha o quê? Lugar. E de quem que era esse lugar? De quem era esse lugar? Dos abençoados. Irmão, na mesa do Pai tem lugar para abençoado e para quem ainda não foi abençoado. Mas infelizmente, os abençoados estão abandonando o seu lugar. E Deus não vai, meu irmão, desperdiçar o que já está preparado. Fala para o irmão do seu lado, fala, já está preparado. Já está. E eu e você, como abençoados, nós temos que tomar muito cuidado para não perder o nosso lugar. Porque muitas vezes as bênçãos podem se tornar um motivo de desculpa para o convite de Deus, pode se tornar um motivo de nós perdermos o nosso lugar. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, bênção é bom. Que Deus te abençoe muito. Mas que você não substitua a bênção pelo que abençoa, pelo abençoador. Porque a presença dele vale mais do que qualquer bênção. Enquanto eu meditava nisso, Deus me fez lembrar de Daniel capítulo 6. Vamos lá? Daniel capítulo 6, versículo 10. Nós já vamos orar já, não vou prolongar muito não. Que eu quero ainda te entregar o pão e a água. Daniel capítulo 6, versículo 10.
Daniel 6,10. Pensa num homem abençoado, foi Daniel. Só que Daniel, ele foi abençoado sendo estrangeiro na terra onde ele estava. Hoje mesmo eu vou ungir você, vou abençoar você, porque hoje eu faço aquela oração pelos dizimistas. E eu vou pedir para você a bênção de Daniel. Deus me abriu entendimento nisso aqui. Daniel, ele foi abençoado dentro da Babilônia, olha só. Daniel foi abençoado dentro da Babilônia mais do que o próprio povo da Babilônia. Daniel sendo estrangeiro, Daniel não sendo da terra, ele foi mais abençoado que o povo da própria terra. O que significa isso, pastor? Que é isso que Deus faz. Eu acredito nisso. Que Deus pode pegar o povo que não é daqui, que Deus pode pegar aquele que não é do mundo, que não é da Babilônia, e fazer com que ele seja o mais abençoado no mundo para glorificar o nome dele. Amém, Jesus? Eu acredito que o povo de Deus tem que ser o mais abençoado aqui nessa terra. O povo de Deus, o povo que é estrangeiro, peregrino aqui. Só que para Deus fazer isso, nós temos que ter isso aqui que Daniel tinha. Presta atenção. Versículo 10. Daniel, pois quando soube, Daniel 6,10, tá? Quando soube da escritura, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, abre parênteses, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Significa isso, pastor? Havia no quarto de Daniel janelas abertas para o lado de Jerusalém. O que é que significa isso, pastor? Significa que Daniel, apesar de estar crescendo na Babilônia, de estar sendo muito abençoado, se você ler, você vai ver que Daniel, ele chegou no mais alto posto da Babilônia, só abaixo do rei, mais ou menos igual José no Egito. Ele só não era maior do que o rei, mas ele se tornou chefe dos chefes na Babilônia. Porém, em seu quarto, fala assim, quarto é lugar de oração. Oração no secreto. Jesus falou, Mateus 6,3, e tu quando orares, entra onde? Teu aposento, teu quarto. Fecha a porta e ora lá o teu pai em secreto. Mas eu vou dizer algo para você, fecha a porta, mas abra as janelas. Que janelas? Pastor, o senhor está falando para mim orar, tem que abrir a janela? Não, isso é simbólico. Daniel tinha no seu lugar de oração janelas abertas para onde mesmo? Para Jerusalém. Por quê? Para que ele não se esquecesse de onde ele era. Para que ele não se esquecesse da sua origem. Para que ele não se esquecesse do seu povo de verdade. Para que ele jamais se esquecesse, apesar de estar na Babilônia, sendo abençoado na Babilônia, ele não era da Babilônia. Deus abençoa e Ele vai abençoar uma pessoa que tiver um coração assim. Deus vai fazer crescer muito um servo dele que não coloca o seu coração na Babilônia, que não se ilude, porque eu vou falar para você, olha para o pastor, tem gente que já fechou as suas janelas para Jerusalém. E a nossa Jerusalém não é a mesma de Daniel. A nossa Jerusalém é a nova Jerusalém. E nós temos que ter todos os dias janelas abertas no nosso quarto para a nova Jerusalém. Irmão, por mais que Deus te abençoe aqui, eu creio que Ele vai te abençoar. Quem crê, diga glória a Deus. Por mais que Deus te abençoe, irmão, não tire os seus olhos de Jerusalém, da nova Jerusalém. Não se esqueça que você não é daqui. Não se esqueça que você é peregrino aqui. Por mais que Deus te abençoe aqui, não se esqueça, meu irmão. Não se esqueça que isso aqui não te pertence, você não pertence a esse lugar. Esse mundo, essa Babilônia que nós estamos vivendo hoje. Que Deus te abençoe muito aqui para a glória dEle. Eu creio sim, eu sou a favor e acredito que o povo de Deus tem que ser o mais próspero nessa terra. Mas desde que o povo de Deus não se esqueça de onde pertence. Desde que o povo de Deus tenha janelas abertas para a nova Jerusalém. Porque tem gente que as suas janelas para Jerusalém já se fechou faz muito tempo. Só pensa aqui, só vê aqui, só quer saber daqui. Foi tão abençoado que se esqueceu de onde era. Eu falo isso sem medo, viu? Tem gente que foi tão abençoado que as janelas se fecharam para Jerusalém e nunca mais nem lembrou de Jerusalém. O negócio agora é aqui. O negócio é adquirir campo, juntas de bois, casar. E não se esqueça do aviso de Jesus. Como nos dias de Noé, em que as pessoas faziam negócio, casavam-se, davam-se em casamento, e de repente, sem que elas percebessem, veio sobre ela o dilúvio. Assim será a volta de Cristo. Muita gente já fechou as janelas para Jerusalém, vai ser pego de surpresa.
Irmão, tenha no seu quarto, lá no seu lugar de oração. Lembra que eu comecei falando, o que sustenta um cristão não é o momento, não é experiências, é vida com Deus. 3 vezes no dia, Daniel de propósito tinha janelas abertas para Jerusalém. E olha para o pastor, tem hora que a Babilônia encanta, tem hora que a Babilônia ilude. Eu imagino Daniel que quando ele começava a se iludir com tudo aquilo, porque, pensa comigo, irmão, não é qualquer coisa não. A Babilônia naquela época era o centro do mundo, centro de tecnologia, o centro da riqueza, era uma Dubai dos dias de hoje. Quando Daniel começava a ver demais, quando o coração de Daniel estava se perdendo, ele corria para onde? Para a janela do seu quarto. Eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não posso me enganar com isso, eu não posso me apegar a isso. Senhor, me abençoa aqui, mas não deixa eu esquecer que eu sou de lá. E você vê a necessidade tamanha, que ele não fazia isso só uma vez no dia, ele fazia uma, ele fazia 2, ele fazia 3, e fazia isso como costume. Olha lá. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Se ele não faz isso, ele se perde, irmão, porque até o nome dele mudaram. Ele ia perder a essência dele, ia perder a identidade dele. Eu vou te falar, eu quase me perdi um tempo da minha vida, da minha juventude, que você vai lá, você começa a se encantar, você vai para esse mundo, você começa a se iludir, mudam o seu nome, te apresentam as coisas grandes, te apresentam as riquezas, o dinheiro, os prazeres. Irmão, corre para o seu quarto e tenha janelas. Não estou falando de janelas físicas, eu estou falando aqui, ó, são as janelas abertas para onde? Para Jerusalém. Fala, Deus, não deixa eu me iludir com isso aqui. Isso aqui não sou daqui. Ele 1, 2, 3 vezes ao dia ele fazia isso. Tem gente, irmão, que mal faz uma vez no dia. Tem gente que passa dias sem abrir suas janelas para a banda de Jerusalém, para o lado do céu, e acaba se perdendo, acaba se esquecendo. E é por isso que eu digo para você, que tem muitos abençoados no inferno hoje. E hoje eu quero falar disso, que fique no seu coração, dos abençoados perdidos, dos abençoados que não foram salvos, e dos abençoados que estão perdendo o seu lugar na presença do Senhor. Que você seja um abençoado, mas não desse tipo. Que você seja um abençoado, meu irmão, mas com o seu lugar na presença de Deus. Diga glória a Deus. Que você seja um abençoado, mas que o teu coração não se iluda com a Babilônia. Que o teu coração não se iluda com esse lugar. Que você tenha sempre no seu quarto, na sua intimidade, não é aqui, enquanto todos estão vendo, mas lá no seu momento com Deus, janelas abertas para onde? Para Nova Jerusalém, porque nós somos de lá. Amém, Jesus? E quanto mais Deus vê que você não se apega ao que é daqui, mais Deus vai te dar, mais Deus vai lhe abençoar, porque Deus não quer correr o risco de te abençoar de uma forma que você possa se perder. Deus não quer correr o risco de você amanhã ser mais um que não estará aqui. E se alguém perguntar, por que fulano não está aqui? Se decepcionou? Se perdeu? Caiu? Pecou? Alguém vai dizer não, foi abençoado. E a indignação do coração de Deus venha contra você. Levante a sua mão e fala, Senhor, me abençoa, mas não me deixa perder o meu lugar na mesa do Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém. Sentado mesmo.